No vídeo passado do Bible Shock, do capítulo 13 de Efésios, eu esqueci de fazer um adendo dentro do texto que eu estava lendo, né? Então eu vou fazer esse adendo aqui para nós. O capítulo 13 ele está falando do mistério que foi revelado aos apóstolos e aos profetas, que Deus tinha guardado oculto nele até que Jesus Cristo viesse, até que isso fosse revelado. O quê? Da união dos gentios, a promessa que Deus havia feito a Abraão no descendente, que descendente em Jesus Cristo. Então, está falando da igreja aqui, né? E a igreja, ela tem livre acesso a Deus por intermédio de Jesus. Então, por exemplo, no versículo 11, fala assim: de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Ou seja, nós temos livre acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo, de ninguém mais, né? E para também afirmar isso e dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e não há mediador nenhum, né? Em Timóteo, né, 1 Timóteo no capítulo 2, versículo 5, está escrito assim, ó: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado pelo seu próprio tempo. Então, só há um mediador entre Deus e os homens. Apenas Cristo Jesus. Não existe ninguém mais que te dá livre acesso a Deus. Então, quando nós oramos a Deus porque Cristo é o mediador entre nós e Deus. Se nós somos ouvidos por Deus, somos ouvidos porque estamos em Cristo, e é por causa de Cristo e não por causa de nós mesmos. Inclusive, no versículo 14 de Efésios 3 ali, Paulo fala assim: por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Que razão? Do livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Através de quem? Por intermédio de Cristo. É por isso que Paulo se ajoelha para falar com Deus. Né? Não se passava nem um pouco na cabeça de Paulo que no futuro criariam outros intermediadores entre Deus e os homens. Então, por quê? Porque não havia e não há. E a Bíblia não dá respaldo para nada disso. Existem cambalachos aí para querer dizer que diz, mas não existe um texto na Bíblia que afirme que existe qualquer outro mediador entre Deus e os homens. Então, quando nós oramos diretamente a Deus por intermédio de Jesus Cristo, o qual é mediador entre nós e os homens e único, como o próprio apóstolo Paulo afirma em Timóteo, né? E inclusive no final desse texto, Paulo finaliza a oração falando: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quem que é capaz de fazer isso? Deus. Por intermédio de quem? De Jesus. Então a igreja ora a Deus por intermédio de Jesus pela fé nele, tá certo? Só para concluir, só para complementar aquilo que eu falei no vídeo anterior. E se você não assistiu, assista o vídeo inteiro. E depois de ter assistido este curto vídeo aqui, você vai entender o que eu estou falando. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.